para gravar, se for o caso, e depois ir passando aqui. Pronto, acabou, né? Tá funcionando direitinho. Quer conferir com eles? Bom dia, meninos. Maria Clara? Eu também digitando aí, bom dia. Eles estão... Não tem nada aí, olha. Não é que eu vou ver, não? Será? Não, tá fácil. Tá. Eu vou tocando aí, vou vendo aqui, né? Se vocês falaram alguma coisa. Então, obrigado por hoje. Depois tu vai ser minha assistente lá na sala, né? Nossa senhora, colocar aí. Na sala. Novos alunos. Bom dia. Tá todo mundo aí? Maria Clara tá aí, não? Tá dormindo, tá frio hoje? Bom dia, Ana Brás, Isabela Feijó, Júlia, Juliano, a chefa não tá aí hoje não, né? A chefa da turma. Nós vamos começar a falar hoje sobre a hanseníase. Então, nós estamos vendo aí a hanseníase. As duas grandes simuladoras das patologias dermatológicas, né, que simulam várias outras patologias, é a hanseníase e a sífilis, né, também conhecida como luz. Muito bem, então a hanseníase, ela é causada, então, pelo micobactéria lepre, e o homem é o reservatório natural do bacilo. Então, tem relatos de bacilo em animais silvestres, como macaco, tatu e em moluscos. E há relato também de macacos naturalmente infectados, com quadro clínico semelhante ao dos homens. Ela é uma doença curável, né? A hanseníase é uma doença curável, e que sofre ou sofreu durante séculos, né? Ainda sofre até hoje preconceitos, né? Muitos preconceitos. Então, ela consiste numa doença infecto-contagiosa causada pelo micobactéria lepre. E o que é interessante nessa patologia é que ela não é uma patologia só dermatológica, é uma patologia dermato-neurológica. Isso aqui é extremamente importante, porque o micobactéria ele multiplica-se no sistema nervoso periférico e na pele, e pode atingir os órgãos e sistemas, com exceção do sistema nervoso central. É só o sistema nervoso periférico, tá? Muito bem. Então, a frequência da hanseníase, ela é igual no sexo masculino e no sexo feminino, porém a forma, nós vamos ver as formas da doença, que nós temos dois polos, o virchoviano e o tuberculoide, e temos duas formas, que é a forma inicial e a forma borderline, que são a forma virchoviana é mais frequente no sexo masculino. E a região de maior prevalência da hanseníase no Brasil é a região norte. Então, muito bem, o segundo lugar é a região centro-oeste, a incidência, né? Então, nós vamos ver aqui. Aqui nós estamos vendo que é uma doença, então, milenar, né, secular. E aqui a gente está vendo, né, que era o São Lázaro, não é isso? Era o amigo de Jesus, né? Lázaro, venha para fora, não é isso? Jesus chega na casa de Lázaro, ele já tinha morrido, né? Então, Jesus fala, venha Lázaro. Aí a irmã de Lázaro, as irmãs, né, duas irmãs, não, Jesus, já tem 3, 4 dias que ele está enterrado, e aí Lázaro vem, né? Isso é um dos milagres de Jesus. Muito bem.
Então, aqui, ela era conhecida, então, a hanseníase, desde os tempos bíblicos, como lepra. Essa terminologia lepra, ela já foi afastada, né? Porque é um termo pejorativo, ou afasta de mim esse leproso, ou chega esse leproso para lá, não quero sentar perto desse leproso. Então, essa terminologia lepra é uma terminologia que já foi afastada, né? Então, é a doença, acabei de falar, infecto-contagiosa de evolução crônica, que se manifesta principalmente por lesões cutâneas e neurais. Então, é uma doença dermatoneurológica, cursando com perda da capacidade física. Então, cursa com perda da capacidade física. Então, nós vamos ver um pouquinho de história, porque a história é extremamente importante, né? Então, uma das mais antigas doenças que acometem o homem, né? Acredita-se que seja originada da Ásia. Muito bem. Já existia no Egito, 4.300 anos antes de Cristo, segundo um papiro da época de Ramsés II. Há evidências objetivas da doença em esqueletos descobertos no Egito, datando do segundo século antes de Cristo. Então, por isso que é uma doença secular, né? E é extremamente importante a gente frisar que essa doença, até hoje, a gente não tem uma vacina contra ela, né? O bacilo bactério lepre, ele é extremamente peculiar. Ele é peculiar, ainda não se conseguiu até hoje fazer um meio de cultura para esse bacilo, ele não cresce em meio de cultura. Então, no Brasil, os primeiros casos da doença foram notificados no ano de 1600. Então, o Brasil foi descoberto em 1500, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Anos mais tarde, seria criado os lazaretos, né? Então, é o seguinte, como a Hansen, como a doença, então, a lepra, né? Todo mundo tinha extremamente medo, afasta de mim esse leproso. Mas é uma doença que a gente já sabe hoje em dia, que tem um período de incubação do mais longo que se tem história das doenças. Então, é um período de incubação de você conviver com o paciente de mais ou menos 1 a 5 anos de convívio diário, tá? Para você, e mesmo em pacientes com o polo virchoviano, que é um polo que é mitsuda negativo, ou seja, o paciente não tem imunidade contra a doença. Muito bem. Então, o que eles faziam? Não tinha medicamento para essa patologia, então colocavam então os pacientes nos lazaretos, né, local destinado a abrigar os doentes de Lázaro, lazarentos ou leprosos. Aí as ações de controle da doença só se limitaram à construção de asilos, né? Então a gente tinha milhões de asilos aqui no Brasil, né? E a assistência precária aos doentes. Então é igual mais ou menos às doenças psiquiátricas, né? Então que os lazaretos, ó. Então as verdadeiras, né, olha, já pensou você ficar num lugar desse aqui, né, ó, com grades, etc., né, então eles eram afastados da sociedade e colocados nesses lazaretos aqui, ó, e viviam aqui anos, né, as famílias deixavam lá o paciente, e às vezes até era também, muitas vezes as pessoas, né, mais jovens, né, tinham filhos, e os filhos não eram afastado dos pais e das mães, né? É uma história muito triste essa da hanseníase, né? Então, aqui a gente tem um asilo, a colônia Moresa, aqui, ó. Então, os pacientes ficavam nessas colônias. E aí, aqui estão as colônias, né? Olha, verdadeiras multidões, né? Ó, de pacientes fora do convívio, né? O convívio social, por exemplo, na época de Cristo e antes de Cristo, esses pacientes, eles tinham que vir com
alguma coisa que fizesse barulho, né, quando eles vinham às aldeias, etc. Então, os moradores se escondiam, né, nas casas e se afastavam deles. Então, a gente vê que é uma doença infecto-contagiosa, ela é crônica, mas hoje em dia tem tratamento. Com uma semana que você está tratando o paciente, ele já não está mais infectando ninguém, certo? Então, aqui nós temos a colônia Santa Isabel. Esse aqui é uma figura artística, né, que ela faz parte da Sociedade Brasileira de Rancenologia. Eu sou rancenóloga, né, que é esse cantor aqui, esqueci o nome dele, me deixando? A menina falou Catraca, isso mesmo, Catraca. Como é que ele chama? Esqueci. Fala aí, meninos, esse nome desse artista aqui, fabuloso. Ninguém sabe o nome dele? Ney Matogrosso, isso, muito bem. Ney Matogrosso, ele é adepto e faz parte dessa sociedade também nossa, né? Orientando, porque hoje em dia é o seguinte, a gente não tem mais essas orientações, né, em revista, né, em televisão, né? Antigamente tinha, você está com uma mancha dormente, procura o médico, né? Hoje em dia não tem nem mais nenhuma orientação com relação a isso, com relação às doenças, né? Então, aqui, os lazaretos foram melhorando, né? De acordo com o tempo, mas sempre afastados da sociedade. Então, a enfermidade ela é associada ao pecado, à impureza e à desonra. Então, se você tivesse com hanseníase, você era considerado impuro, né? Então, você tinha que ser afastado. Na maioria das vezes, os pacientes às vezes nem tinham hanseníase, eles tinham outras patologias que não eram diagnosticadas na época, psoríase, leishmaniose, né? Esporotricose, então tudo isso que era as lesões que chamavam atenção, às vezes o paciente nem tinha a hanseníase, ele era afastado e colocado nesses lazaretos, né? Então, por falta de conhecimento específico, a hanseníase era muitas vezes confundida com outras doenças, principalmente as doenças venéreas, né? Igual que eu falei com vocês, que as duas grandes simuladoras patológicas, as duas patologias que simulam mais todas as outras patologias dermatológicas, é a hanseníase e a sífilis. Muito bem. E aqui a gente tem que a transmissão da doença pressupõe-se um contato corporal, muitas vezes de natureza sexual e, portanto, pecaminoso. Mesmo a igreja, né, julgava os pacientes também nas fogueiras. A ignorância científica é muito triste, né? Como até hoje, né, nós estamos passando essa pandemia aqui, a ignorância dos governadores, quem governa, né, os presidentes, a ignorância científica é muito triste. Então, aí, muita gente paga, né, pela ignorância, que não senta, que não estuda, que não sabe, né. Então, quando não eram enviados para leprosários e excluídos da sociedade, os doentes não podiam entrar em igrejas, tinham que usar luvas, né, e roupas especiais, carregar sinetas, né, ou então a catraca, igual a Maria Clara falou ali, né, que anunciasse a sua presença. Muito bem. E aí, né, aqui também está Lázaro, né, e aí tem dois Lázaros, né, tem o Lázaro amigo de Jesus, e tem esse Lázaro aqui, né, que ele ficava com os cachorrinhos, né, lambiam as suas feridas, né, entre aspas, as suas lesões. E aqui essa forma virchoviana, que graças a Deus, hoje a gente não vê muito essa forma. O ideal do médico é fazer o diagnóstico na forma inicial da doença, que é a forma de manchas, né, porque as manchas podem ser hipocrômicas, eritematosas, sempre com uma característica de sintoma que é a diestesia. O que é diestesia? Diestesia é alteração da sensibilidade. Ou você, no início, a pessoa fala que tem sensação de choquinho,
ou quando você já perdeu, você tem anestesia completa daquela área, né? Então, essa forma virchoviana, que você já viram na semiologia, espero, que é a face leonina. Por que leonina, né? Porque as lesões ó, são tuberoides, então, a queda da sobrancelha, que é chamada madarose ciliar, e supraciliar. Alterações além dessas lesões de quê? De infiltrações, né? A pele está extremamente infiltrada. Se você bater uma agulhinha aqui, a linfa jorra, né? Então, essa é a face leonina da hanseníase virchoviana. Então, não é mérito nenhum ninguém fazer diagnóstico aí, não. O mérito é você fazer o diagnóstico no início, né? Então, aqui são os órfãos olha, coitadinho das crianças, né? Ó, órfãos de pais vivos. Então, ó, essas crianças eram afastadas dos pais, né? Ó, e colocado lá nesses caixotinhos. Aqui tá até muito bonitinho, né? Ó, mas olha lá que tristeza, né? Então, esses filhos de pais, de pais vivos, né? Então, os órfãos de pais vivos eram criados fora do convívio dos pais, né? E até hoje a gente tem esses pacientes que têm 70, 80, 90 anos e que não têm família, né? Então, é muito triste a história da hanseníase, né? Então, o Brasil, ele separou 40 mil bebês de pais com lepra, entre aspas, né, com hanseníase, entre os anos de 1920 e 1980, pertinho da gente, ó. 40 mil bebês, eles separaram dos pacientes, dos pais, né? Então, imediatamente após o nascimento, as crianças eram levadas para os preventórios, né? Ou educandários, que eram preparados para recebê-los, e lá viviam por longos anos até que fossem retirados por outra pessoa, ou que a política, né, de saúde fosse extinta, né? Coisa que demorou muito para ser extinta. Essa política, né, de leprosários e né, então aqui as criancinhas, né, ó, de 1920, ó. Isso tem mais ou menos o que, 100 e poucos anos, né, 1920, 101, 102 anos, 101, né, 101 anos. Não está tão longe assim, né, aqui os caixotinhos, né, ó, com as crianças, né, coitadinhos, neném. E aí foi melhorando, né, os preventórios, os berçários, ó. Mas já pensou uma criancinha, né, sem convivência, né, podia ter convivência uma com a outra, mas convivência familiar nenhuma. Então, isso é extremamente importante, né? Então, alguns visitavam os pais por rápidos minutos. O parlatório, onde a gente conversa, né? Ele era um espaço destinado aos encontros. Separava, então, os pais e filhos por um grosso vidro. Havia temor de contágio nas crianças, né? Então, com o avanço da medicina e esclarecimento sobre a hanseníase, o local sofreu modificações e passou a separar os internos e filhos por uma grade de proteção. Então, era assim, né? Igual guerra, né? Aqui os filhos, né? E aqui os pais, né? Então, aqui outra colônia, né? Colônia Santa Teresa, e aqui os ônibus, né? Que chegavam para visitá-los, né? Visitar os doentes, uma vez a cada mês, né? Então, esse aqui é um paciente, que é o José Irineu Ferreira. Ele é aposentado, né, filho de pais com hanseníase, e viveu no educandário, em Cariacica, no Espírito Santo, desde que nasceu até os 16 anos. Então, ele fala que algumas pessoas me chamavam de filho de leproso, mas para mim o preconceito é o mais contagioso do que a lepra. Vamos lá. Então, aqui nós temos 3 gerações, né? A avó, né? A filha e a neta, né? Só espero que, ao divulgar essa história, as famílias brasileiras nunca mais tenham que ser separadas por causa de uma doença.
E como, né, como nós estamos vivendo isso hoje em dia, né, separados, né, os avós, né, tem quase 1 ano, 2 anos que não vê os netos, né, agora, graças a Deus, a vacina chegando, a gente está melhorando, mas a história se repete, né, a história não tanto igual dessa época, mas porque não tinha, é uma doença crônica, não morria, né, não tinha óbito, igual nós estamos vendo hoje, quase 500 mil óbitos, né, no Brasil. Mas a história se repete, né? A cada tempo vem uma doença que dá na gente, né? De pau, né? Literalmente, né? É igual que eu falei nas outras aulas, né? O professor falava, ó, esse vírus aqui, não sei se os vírus estão contra os homens ou os homens contra os vírus, né? Porque o homem é um animal racional que é muitas das vezes mais irracional do que muitos animais, né? Então, entra onde não é chamado, invade onde não deve invadir, e etc, né? Então, muito bem. Então, aqui, ó, somente em 1973, a bactéria causadora da moléstia foi identificada. Então, vocês viram, né? 4 séculos e 3 séculos antes de Cristo, etc., né? Somente em 1873, ela foi, então, identificada pelo norueguês, né? Amadeu, né? Amauer Hansen, e as crenças de que a doença era hereditária, fruto do pecado, do castigo divino, foram afastadas. Graças a Deus, né? A ciência chegou um pouco, né? A ciência em passos de tartaruga, né? Porque 4 anos, 2 séculos, 3 séculos antes de Cristo, para ser descoberta somente em 1873. Então, é a bactéria que é a micobactéria, então, chamada de Hansen. Microbacterium Hansen, nome do Hansen, que foi o cientista norueguês que descobriu, então, a bactéria. Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho da bactéria. É um bastonete ou bacilo, ó, bastonete ou bacilo. Ele tem alta infectividade, né? Ele infecta muito, né? Alta infectividade, baixa patogenicidade. Então, e virulência. Então, ele tem alta infectividade, ele contamina, mas ele tem baixa patogenicidade. Tá certo? Por exemplo, se eu for fazer nessa turma de vocês um teste que a gente chama teste de Mitsuda, para ver se vocês têm alguma imunidade contra o bacilo de Hansen, 80% de qualquer população vai ser Mitsuda positivo, ou seja, você tem a imunidade celular contra essa doença. Então, ele tem alta infectividade e baixa patogenicidade e virulência. Ele nunca foi cultivado até hoje, em meio de cultura, tá? Muito bem, então, com o estudo, ele tinha multiplicação nos tecidos de inoculação no coxim plantar de camundongo. Então, começaram a fazer os estudos em camundongos, né? Então, e os camundongos, eles combatiam a doença, né? Eles, então, aí passaram a fazer, então, os testes em macacos, não é isso? Então, macacos e camundongos, eles irradiavam, então, os camundongos e timectomizavam, né? E injetava o bacilo. Aí, sim, o camundongo pegava a doença. Mas ele, com o timo dele, ele não infectava. Então, os cientistas começaram a retirar o timo e aí sim introduziam o bacilo e a doença era, então, ela multiplicava nos camundongos, no macaco e também nos tatus, tá? Tem um tatu muito interessante que é chamado tatu de 9 listras, né? Que também ele é um animal que se estuda muito a hanseníase, né? Então, esses estudos em tatus,
infectados para a obtenção da vacina, mas até hoje ninguém conseguiu fazer o meio de cultura, né, in vitro para a doença. Então, o tempo de multiplicação desse bacilo é um tempo de multiplicação longo, né, lento, de 12 a 14 dias, tá certo? Muito bem. Eles foram também estudados e viram que eles são viáveis fora do organismo humano em 36 horas, numa temperatura aí mais ou menos, né, de 36,7 graus, de umidade média, né? Muito bem. O que é importante também nessa micobactéria? Ela multiplica-se, então, nas células de Schwann, é isso? As células de Schwann são macrófagos do tecido neural periférico, certo? Então, dos nervos periféricos, né? E também de músculos lisos e estriados. Então, ela multiplica-se nas células de Schwann, a bactéria, dos nervos periféricos. Por isso que essa doença é tão extremamente importante, porque pega o tecido neural periférico. Então, na pele, os bacilos no músculo eretor do pelo, o bacilo ele se aloja no músculo eretor do pelo, por isso que a gente tem alopécia, vocês vão ver na característica das formas, por exemplo, você tem uma mancha hipocrômica e você não tem pelo ali, né? Por quê? Porque o bacilo penetrou no músculo eretor do pelo. Ele também penetra nos folículos pilosos, né, glândulas sudoríparas. O paciente fala assim, doutora, aqui, quando eu estou fazendo um exercício, eu suo o meu corpo, né? Muito bem. Ele também é introduzido também na camada muscular, né, dos vasos, e do endotélio de pequenos vasos de pacientes multipacilares também. E ele pode, então, atingir outros órgãos, né, menos o sistema nervoso central. Certo? Então, essas aí são as características, né, do bacilo, né? Muito bem. Então, com esse estudo todo, né, que vocês acabaram de ver do bacilo, mesmo assim ainda persistiu o preconceito, né, o preconceito persistiu, e a exclusão social dos acometidos foi reforçada pela teoria de que o confinamento dos doentes era o caminho para a extinção do mal. Então, o cara ficar confinado. É igual hoje, né? Não tinha vacina, etc. Você vai ficar em lockdown, né? Fica lá na sua casa, preso, né? Muito bem. Então, no Brasil, até o meado do século XX, os doentes eram obrigados a se isolar em leprosários e tinham seus pertences queimados. Uma política que visava muito mais o afastamento dos portadores da doença do que o tratamento efetivo. Muito bem. Então, apenas em 1962, olha, 1962, eu era picoxinho, né? A internação compulsória dos doentes deixou de ser regra. Aí, os pacientes já tinham as alterações tróficas que nós vamos ver, né? Depois, né? Mas só em 1962, hein? Então, aí a internação compulsória dos doentes deixou de ser regra. Então, o paciente podia ficava, né, se tivesse família, né? Então, com o avanço das pesquisas, terapias foram desenvolvidas em 1981, presta atenção, hein? 1981, a Organização Mundial de Saúde passou a recomendar poliquimioterapia, que são esses medicamentos aqui que nós vamos ver, né? Em muitos países desenvolvidos, a hanseníase já foi erradicada. Muitos, aqui ainda não. Aqui ainda continua o segundo país mais acometido no mundo, é o Brasil, né? Então, quando esses pacientes eram internados, afastados das suas famílias, internados nos leprosários, o único medicamento que tinha era uma sulfa, né? A sulfa que deu origem
as outras sulfas, a diaminodifenilsulfona, também conhecido como dapsona. Então, a sulfa é um bacterostático, mas não adiantava a sulfa só ser aí você dava para o paciente 5, 10 anos, né? Na minha época de acadêmica, que eu formei em 1983, né? 83. Eu ainda peguei muito paciente que só tomava sulfa. Eles vinham no setor de hanseníase, né? Nos setores específicos, e a gente dava de 30 em 30 dias, né? 30 comprimidos de sulfa para eles. Então, em 1981, a Organização Mundial de Saúde falou assim: epa, nós temos que dar um jeito nisso. Então, eles introduziram a poliquimioterapia, com esses medicamentos aqui que nós vamos ver quando a gente der a terapêutica, né? Aqui é sulfa, né? Ó, e aqui a gente tem os outros medicamentos, que é a rifampicina, que é bacterostática, a sulfa, que a rifampicina, que é bactericida, desculpe, a dapsona, que é bacterostática, e a clofazimina, que é bacterostática. Então, o paciente vinha uma vez por mês, tomava 2 comprimidos, né, de rifampicina, um de clofazimina e um de sulfa na sua frente, e levava para casa o medicamento, a sulfa e a clofazimina, para tomar em casa, auto-administrado. Mas isso nós vamos ver na hora que a gente der a terapêutica. Muito bem. Então, desde 1995, o tratamento é gratuitamente oferecido pelos pacientes do mundo todo. E neste mesmo ano, no Brasil, o termo lepra e seus derivados foram proibidos, em 1995, de serem empregados nos documentos oficiais. Ah, não, leproso não entra aqui. Ah, não, leproso não senta ali. Então, os pacientes que tinham hanseníase, eles tinham outras doenças também, evidentemente, né? Então, muitas das vezes eles diziam, às vezes tinha um infarto, às vezes alguma coisa, os próprios médicos, né, por ignorância, que não estudavam cientificamente, não vou botar a mão nesse paciente, né? Aqui em Barbacena nós tivemos muitos problemas com relação a isso. Muitos médicos não dão, doutora. Aquele médico que eu fui lá na Santa Casa, ele não me encostou a mão, ele não me deixou sentar, né? Então, um preconceito, né? Então, eles achavam que trocando o nome de lepra para hanseníase, esse preconceito fosse melhorar, né, a doença, etc. Mas, sinceridade, até hoje ainda tem esse preconceito. É igual a esse paciente aidético, né? A AIDS também cursou durante muito tempo com a hanseníase, né? Não chega perto de mim. Então, por exemplo, hoje, né, com essa Covid, o sujeito está contaminando, ainda não vacinou, ainda não... Sai de perto de mim, né? Então, é isso aí. Então, esse estigma, né, porém, vai muito além da denominação da doença, ou que seja hanseníase ou lepra, né? Então, associado ao pecado na antiguidade, a hanseníase hoje evidencia, então, desigualdades sociais, né? Muitas das vezes os pacientes são pacientes mais pobres economicamente, né? Convive muito com nessas... Aqui em Barbacena até que não tem muito, não, né? Mas, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, outros lugares, né? Onde você tem as favelas, né? Muita gente conglomerada, né? Então, afetando, sobretudo, as regiões mais carentes do mundo. Por isso, o preconceito persiste e muitas pessoas ainda acreditam que apenas os pobres adquirem a doença. Nem sempre, né? Já tivemos muitos pacientes, inclusive aqui, prefeita, etc., que já trataram, né, da hanseníase. Muito bem. Apesar de ser transmitida mais facilmente quando as condições sanitárias e de habitação não são adequadas, a hanseníase não escolhe, nem nunca escolheu classe social, né?
nem raça, nem nada, né? Então, vocês já estão vendo aqui que ela já tem uma alteração que nós vamos ver depois, né? Porque nós estamos falando da história, principalmente, né? Então, tá, o Brasil possui o segundo maior número de casos de hanseníase em todo o mundo e primeiro lugar em prevalência da doença. Então, a região norte é o maior índice de pacientes hansenianos, né? A região. Muito bem. Bora. Vamos lá. Então, aqui a gente está vendo, né, no mapa, ali, ó, as alterações, onde tem mais do que, por exemplo, mais de 20 pacientes por 100 mil habitantes, né? Muito bem. Então, o país assumiu o compromisso de eliminar a doença para menos de um caso, né, para cada 10 mil habitantes, até 2005. Então, o mesmo compromisso havia sido firmado em 91, com meta para 2000, mas também não aconteceu isso. Não aconteceu. Em algumas regiões, sim, mas em outras não, né? Principalmente por quê? Porque, a maioria das vezes, o médico não faz o diagnóstico, né? Não chega a fazer o diagnóstico. Então, muito bem. Então, o agente está aqui, né? O agente que eu acabei de falar com vocês, né? Que é o Mycobacterium leprae, né? É o agente, então, da hanseníase. Ele tem uma outra peculiaridade, eu já falei duas peculiaridades dele. Primeiro, é que ele é de baixa infectividade, não é isso? E, aliás, de alta infectividade e de baixa patogenicidade e virulência. Isso é uma peculiaridade dele. A outra peculiaridade dele que eu falei com vocês é que ele não é cultivado em meio de cultura até hoje, né? Certo? Outra peculiaridade é uma bactéria que tem o maior período de incubação de todas as bactérias. Um período de incubação de mais ou menos de 1 a 5 anos, fazendo aí em total uma média de 3, né? 3 anos, né? Muito bem. Outra coisa que é extremamente importante no microbactéria, né? No microbactéria leprae, é que ele tem, o crescimento dele é lento, né? E capacidade de multiplicação dos meios de cultura, né? Isso aí já acabei de falar com vocês, que é extremamente importante. Então, o fator de virulência dessa bactéria, por exemplo, ele tem um PGL1, que é exclusivo do Mycobacterium leprae, que é a única bactéria neurotrópica. Quer dizer, isso é uma peculiaridade dele também. Nenhuma bactéria, até hoje, conseguiu atravessar o tecido celular, o tecido neural, né? Principalmente neural periférico, que eu falei com vocês. Então, ele tem esse PGL1, né? Que ele é responsável pelo neurotropismo do bacilo e pela resistência à destruição pelo macrófago. Muito bem. Então, o PGL1 é um trissacarídeo que serve de receptor da lâmina das células de Schwann. Então, ele pode ser detectado, o PGL1 pode ser detectado por método imunoenzimático e está relacionado à carga bacilar. Então, quanto mais PGL1 você tem, maior você tem a carga bacilar. Isso também é extremamente importante. Então, o neurotropismo é a única bactéria capaz de invadir o sistema nervoso periférico. Tá? A célula de Schwann não tem capacidade fagocitária contra esse bacilo. Esse bacilo na célula de Schwann pode ficar durante muito tempo, né? O macrófago ele não consegue matar o bacilo, tá certo?
Muito bem. Vamos lá ver aqui. Ah lá, Mycobacterium leprae. Está muito bem. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente colhe isso nos pacientes? Né? Vamos falar de uma vez. É colhido, então, nos lobos auriculares, é onde o bacilo tem maior predisposição de ficar, ou seja, os locais mais frios do organismo. No nariz, né? Nos lobos auriculares, nos cotovelos. Como é que a gente faz isso? Então, ó, em 1983 foi descoberta, então, micobactéria. Não cultivado em meios artificiais, já acabamos de falar. Ele é intracelular e ele multiplica-se em 12 a 15 dias. Ele tem alta infectividade e baixa patogenicidade. Então, aqui é a lâmina, né, que a gente vai ver. Isso tudo aqui, ó, é bacilo. Como é que a gente faz isso? A gente colhe a linfa do lóbulo, você faz uma pequena isquemia no lóbulo da auricular, pega numa lâmina, coloca ali, faz uma puntura com uma agulha e coloca a linfa. Aí você flamba, né, no foguinho, essa lâmina, para fixar na lâmina. Aí você leva para o laboratório. O que no laboratório se faz? Então, faz o seguinte, eles colocam a carbofucsina de zil, que é esse pigmento vermelho aqui, ó. Carbofucsina de zil. Aí ele vem e joga o técnico, né? Antigamente a gente fazia isso, hoje em dia não tem, é meio complicado de fazer, né? Então, a gente lava essa lâmina, né? Com álcool ácido. Álcool ácido. Então, ele é álcool ácido resistente, porque ele fica pigmentado. Para eu fazer o campo, eu jogo esse azul de metileno. Então, qual que é a outra peculiaridade desse bacilo? Ele faz glóbulos, né? É o único bacilo que faz glóbulos, ó. E aqui tem trilhões de bacilos, ó. Tá certo? Então, o Mycobacterium leprae, ele é álcool ácido resistente. Mas isso não é uma peculiaridade só dele. Isso também é também de quem? Do bacilo de Koch, da tuberculose também. Tá certo? Então, uma peculiaridade, não é peculiaridade só dele, é também do bacilo da tuberculose. Ele é álcool ácido resistente. Tanto quando você faz o tratamento, que você vai fazer a baciloscopia, né? Depois do tratamento, você vê que você não tem, às vezes você tem uma poeira bacilar, às vezes você tem né? Mas não tem esses glóbulos aqui, que são peculiar dele, ó. Então, a peculiaridade do bacilo da lepra, o Mycobacterium leprae, é fazer glóbulos ou gobrias, ou então maços de cigarro, né? Trilhões de bacilo ali. Então, isso é extremamente importante. Então, aqui a gente tem a transmissão. Como é que é a transmissão dessa patologia, né? Como é que é transmitido? Através dos perdigotos do ar. Então, a transmissão é feita através dos perdigotos, né? Ou seja, mais ou menos uma meia hora, uma hora, se você não está tratado, você vai infectar outras pessoas, né? Então, quanto mais íntimo e prolongado, maior o risco de infecção com os pacientes que estão acometidos pelo Mycobacterium Hansen e sem tratamento. Tá certo? Muito bem. Por isso que o período de incubação disso aqui, ó, é grande, né? De 1 a 5 anos, uma média de 3 anos. Muito bem. Se você fizer o diagnóstico do paciente, né, de um paciente, você faz o diagnóstico de um paciente, aí você chama todos da família para quê? Para serem examinados, evidentemente, né? Aí você faz o exame dermatoneurológico de todos, e como a gente não tem uma vacina específica, né, para ele, ainda não se conseguiu, a gente dá uma dose de BCG para estimular a imunidade celular, mas não é específica contra a hanseníase, tá certo? Se o paciente tiver uma cicatriz vacinal, você dá uma dose.
Se o paciente não tiver nenhuma cicatriz, você dá 2 doses. Tá? Então, esses são os exames exames dos contatos. Tá certo? Muito bem. Continuar aqui. Então, como se fazer o diagnóstico, né? Primeiro, o diagnóstico é clínico, né? Sempre eu falo, diagnóstico clínico. O bom clínico é o bom médico, não é isso? Primeiro, antes de você fazer qualquer especialidade, você vai ser clínico, clínico geral. Você é formado clínico geral. Na minha época, quando eu formei, a gente tinha que sair sabendo fazer o quê? Um parto, tá certo? Saber tratar por exemplo, uma crise asmática, saber tratar um traumatismo craniano, ou seja, você era um clínico geral, tá certo? Muito bem. Depois, né, com a evoluir da medicina, etc., com essa medicina familiar, né, a medicina da família, e aí, então, passou-se aqui, o médico, né, que, entre aspas, deveria, né, conseguir tratar tudo, é o médico ao neurologista, ao ginecologista, ao obstetra, ao dermatologista, é o médico ao. Então, na minha época, quando eu formei, a gente tinha, na nossa época, não tinha somente ambulatório, a gente tinha, atrás da Santa Casa, a gente tinha 20 leitos, né, femininos e 20 masculinos, você passava o dia inteiro ali, né, fazendo o quê? Fazendo os exames, né, semióticos no paciente, e fazendo hipóteses diagnósticas, estudando, né. Hoje em dia está mais a medicina ambulatorial. Não sei como é que vai transcorrer isso de hoje para frente, né? Como é que você vai fazer, mas antigamente era assim, né? Então, hoje em dia, você tem que sair da faculdade, você tem que fazer lá o tal do médico curso, não é isso? Para poder fazer uma prova, fazer a residência. Então, aí você já tem que fazer mais de 1 ano de médico curso. Aí não, a gente saía da faculdade, já fazia a prova e, graças a Deus, na nossa época, quase todos a gente conseguia entrar nas residências, né? Outra coisa ruim é que hoje em dia não tem tantas vagas de residência assim também, né? Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Então, o diagnóstico é clínico, a clínica é soberana. Então, para ser uma clínica soberana, o que você tem que fazer primeiro? A anamnese perfeita, meu caro amigo, né? Você fazer a anamnese perfeita. Ah, doutor, não, olha aqui, não é dar uma olhadinha. Que olhadinha é essa? Dermatologia tem muito isso, né? Às vezes a gente está no elevador, está não sei onde. Aqui, doutora, olha aqui para mim essa mancha aqui. Você pode até falar assim, dar uma olhadinha. Que olhadinha é essa? Eu posso até falar, dar uma olhadinha, falar assim, é um melanoma, meu caro amigo. O sujeito cai lá duro, né? Então, primeira coisa é a anamnese. Preste atenção, a anamnese bem feita. A parte semiótica tem que ser muito bem estudada, né? Por isso que é básico, é o básico. Então, como é que a gente faz? Primeiro primeiro é a anamnese, isso? Então, muito bem. Então, agora nós vamos ver como é que é o diagnóstico. Então, é clínico, a clínica é soberana, né? Feita através do exame dermatoneurológico. Os exames complementares, a baciloscopia e o histopatológico. Então, nós vamos ver primeiro a clínica, que a clínica é soberana. Então, nós vamos ver a clínica é soberana. Então, chega essa pessoa lá, no ambulatório, né? Vocês vão fazer a anamnese, e aí vocês estão vendo que a criança está como o quê? Como a criança não, está mais ou menos um menino de 8, 9 anos, né? Com manchas, o quê? Hipocrômicas, né? Ó, manchas hipocrômicas. E aí a primeira coisa que você vai fazer é o quê?
é descrever essa lesão. Então, você tem que descrever a lesão. Então, essa criança, provavelmente, ela vai com a mãe. Isso? Vai com a mãe. E aí, chegando lá, a mãe fala assim, doutora, a minha criança está com verme. Ela está toda manchada de branco, né? Verme. Muitas das vezes, até o pediatra confunde isso aqui. Às vezes, o paciente pode até estar com verminose, mas isso aqui não tem verme nenhum que dá mancha hipocrômica, tá certo? Então, você vai caracterizar. Como é que você caracteriza isso aqui? Se é uma mancha hipocrômica, não tem relevo, não tem relevo. Qual que é a forma, a morfologia disso aqui? É uma mancha hipocrômica e ela é o quê? Nubular, completamente preenchida. De quanto? Quanto por quanto? Isso aqui deve ter, doutora, mais ou menos uns 2 centímetros por 2 centímetros. Localizada onde? Você tem que saber a área anatômica aqui. Que área anatômica que é essa aqui? Né? Então, você tem que saber a anatomia. Ele está acometendo a face, a M face, direita ou esquerda, mas em que lugar? Né? Então, você pode falar em relação aos ossos, né? Ó, a região que é aqui, ó. A região que é essa aqui. É a região malar, né? Ó. Aqui tem o malar medial, ó, e o lateral, não é isso? A região malar. E aqui é a região o quê? Ó, a região de interseção com a região mandibular. Não é isso? Da M face o quê? Direita ou esquerda? Você tem que descrever isso tudo aqui. Doutora, mas apresenta também outras lesões hipocrômicas, ó. Tá vendo? De morfologia mais ou menos também preenchida, né? Disseminadas aqui, então, né? Na área zigomática aqui, né? Ó. Na área zigomática. Muito bem. E aí, isso é o diagnóstico clínico, né? Você já pegou a anamnese, a mãe já falou, etc, etc. Você pergunta se já tem alguém na família, que teve alguma mancha, etc. Então, essa aqui é a hanseníase indeterminada. Vocês vão ver a classificação aí agora. Então, a classificação da hanseníase, classificação. Tem várias classificações. Nós vamos dar essa classificação, que é mais simplista e que o clínico geral deve saber. Tá? A gente tem a classificação de Madrid, etc. Né? Então, essa é a forma indeterminada. Coloca aí, forma indeterminada. Forma indeterminada. Então, essa forma, ela é inicial da doença, certo? Ela é chamada de forma inicial ou indeterminada. Ela cursa com uma, ou poucas manchas hipocrômicas, ou podem ser também eritematosas ou eritemato hipocrômicas. Elas podem ser, então, hipocrômicas, eritemato hipocrômicas, mas tem uma coisa aqui, que o quê? Que é a hipoestesia ou diestesia. Então, a criança não sabe responder, né? Mas a mãe fala, doutora, esse meu menino, ele corre o dia inteirinho. Aí eu acho engraçado que aqui ele sua, ó. Tem pinguins aqui de sudorese, mas aqui não tem. Aqui tem pelinho, aqui não tem pelo. Vocês viram lá como é que o bacilo ele se introduz no ósteo folicular, né? E como é que ele introduz também nos capilares, etc. Então, em geral, o paciente apresenta poucas lesões e as bordas podem ser bem definidas ou não, tá certo? A baciloscopia, se você for fazer aqui, ó, a baciloscopia, ela é negativa, você não consegue ver bacilo aqui, e nem aqui, tá? Então, aqui você vai fazer um teste, que teste? É o teste de sensibilidade. Então, para isso, a gente tem um aparelhinho, né, e os neurologistas também têm, que chama monofilamento. Mas se você não tiver um monofilamento, se você tiver numa roça, né, num estágio rural,
você vai fazer um teste aqui. Primeiro teste, a primeira sensibilidade a ser perdida aqui é a sensibilidade térmica. Então, você pega um tubinho de ensaio, esquenta um pouquinho da água e bota no outro água fria. Pede ele para fechar os olhinhos e você vai aplicar na pele primeiro SAM. Água fria, água quente. E depois você aplica aqui. Água quente ou água fria? Você pergunta, né? Então, o primeiro teste de sensibilidade a ser pedido é o teste de sensibilidade de quê? De temperatura. Então, o primeiro a ser pedido é o térmico. Bota aí. É o térmico. Através, então, de água quente e água fria. Tá certo? Depois, você vai fazer um outro teste, que é com uma agulha, ou então com alfinete. Você tem a cabeça do alfinete e a pontinha da agulha. Aí você aplica aqui, é ponta ou é cabeça, né? Manda fechar os olhos, evidentemente. Você faz na pele sã primeiro, depois aqui. Então, o segundo a ser pedido é a sensibilidade dolorosa. Dolorosa. E a terceira sensibilidade a ser pedida aqui, para dar a hipoestesia ou anestesia completa, é a sensibilidade, com o quê? É a sensibilidade, primeira térmica, segunda dolorosa e, por último, a tátil. Então, a tátil, você pega um pedacinho de algodão e pede, fecha e pergunta, onde que eu estou colocando? Aí você põe aqui e põe aqui. Tá? Quando você é sempre nessa sensibilidade a ser pedida térmica, dolorosa e tátil. Tá certo? Aí você vai fazer a baciloscopia aqui, não dá positiva, dá negativa, a forma indeterminada. Essa é a forma indeterminada. Na histopatologia, o que é que você vai fazer? A histopatologia, né? No histopatológico, se eu for fazer uma biópsia aqui, certo? O que você vai ver na histopatologia? Só um processo inflamatório inespecífico. Você não acha o bacilo aí também, não. Tá certo? Muito bem, doutora Celeste, e se o paciente não souber me responder se está quente, se está frio, se é tátil, se ele não souber me responder, como é que eu vou fazer? Aí nós temos duas coisas extremamente importantes que a gente vai ver, que é o quê? Tem dois que você lança a mão em ambulatório. É o teste da histamina e o teste da pilocarpina. O que é o teste da histamina? A histamina, você vai ver se você tem vasodilatação. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer umas ponturas, né, com a agulha, aí você vai ter um eritema do trauma da agulha. Depois você vai ter você vai injetar aqui a histamina, e você vai ter o quê? Na pele sã, um outro eritema, que é o eritema do arco reflexo. Arco reflexo. Tá certo? É o segundo eritema. E por último, você vai ter uma pápula. Então, é chamada de tríplice reação de Lewis. LEWIS. Na hanseníase, você não tem o segundo eritema. O arco reflexo não se faz. Por quê? Porque o bacilo está ali nos capilares. Tá certo? Muito bem. Então, essa aqui é a tríplice reação de Lewis. Você vai fazer se o paciente não souber informar se está quente, se está frio, ou se está onde está encostando. Em pacientes, em crianças, em pacientes psiquiátricos, tá? Depois nós temos uma segunda prova, que é da pilocarpina. A pilocarpina, aí você vai fazer na pele sã e na pele comprometida. Então, na pele sã, como é que você vai fazer? Você vai fazer também o seguinte, você vai injetar a pilocarpina intradermicamente
Depois você vai jogar aqui um amido, aqui também, um amido, e a pilocarpina, ou também conhecida como acetilcolina, o que ela vai fazer? Ela vai estimular quem? As glândulas sudoríparas. E aí você põe aqui, ó, um iodozinho, né? Então, vai haver sudorese aqui. O iodo vai misturar com suor e com a maisena. E vai ficar azulado. E aqui não vai ter. Por quê? Porque aqui você perdeu. Quem que nós perdemos aqui? As glândulas sudoríparas. Acabei de falar que o bacilo ele penetra nas glândulas. Ou seja, o paciente não tem sudorese ali. Entenderam? Está entendendo? Todo mundo está entendendo isso? Tá? Muito bem. Então, ó, a gente pode ter uma lesão ovário. Onde que é mais comum essas lesões da forma indeterminada? Mais comum na face e na região de deltoide. Tá certo? Agora aqui, muito bem, a gente faz um outro teste. O teste que a gente faz é um teste de Mitsuda, em japonês. M-I-T-S-U-D-A. Né? É o diagnóstico. Esse teste de Mitsuda a gente faz como? O teste de Mitsuda é o seguinte, Mitsuda ele triturou rancenoma e fez esse teste, misturou com soro e fez o teste intradérmico, que é para você fazer na parte anterior, mais ou menos 4 centímetros da prega anticubital, no braço direito, aí com uma agulhinha de insulina você injeta, e esse teste é para ver a imunidade do paciente, se ele tem imunidade contra a hanseníase. Esse teste Mitsuda, no paciente da forma indeterminada, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando ele é positivo, às vezes a própria imunidade do paciente, que é a imunidade contra a hanseníase, né, ela pode até combater essa forma, tá certo? Quando o paciente tem Mitsuda negativo, ele pode evoluir para outras formas, que nós vamos ver aqui na frente. Ele pode evoluir para a forma vichoviana, que é um polo lá em cima, a forma indeterminada está aqui, pode evoluir para a forma vichoviana, que é negativo, que não tem imunidade, né? Como ele pode evoluir também para a forma aqui dimórfica ou borderline. Nós vamos ver mais um pouquinho na frente. Tá certo? Então, é isso aí que você vai fazer o diagnóstico do paciente. O diagnóstico. Então, essa é a forma indeterminada. Muito bem. Nós vamos aqui para outro. Vamos ver aqui. Então, aqui está o que nós acabamos de falar, né? O diagnóstico da hanseníase, né? Ó, através do teste de sensibilidade térmico, água quente, água fria, doloroso, cabeça e ponta, e o tátil. Então, ele é sempre perdido nessa sequência. Perde o térmico, depois o doloroso, depois o tátil. Certo? Muito bem. Aqui é o monofilamento, não é isso? Teste de sensibilidade do estesiômetro, então também chamado de monofilamento. Os neurologistas também têm esse estesiômetro, né? Então, tem a cor verde, tem a cor roxinha, tem a cor mais vermelhinha. Então, de acordo com a sensibilidade, aí tem um peso também, né? Então, como a gente não tem isso também quando vocês forem fazer o estágio rural, né, vocês vão fazer, evidentemente, com água quente ou água fria. Nós temos que nos virar nos 30, né? Muito bem. Então, aqui é o teste da estamina. Não sei se está vendo para vocês verem aqui, ó. Aqui está o teste completo da estamina, ó. Aqui não tem hanseníase. Aqui tem uma mancha hipocrômica, né, ó. Então, aqui nós temos os três, a tríplice reação de Lewis. A gente tem o primeiro,
né? O primeiro eritema, depois tem o segundo do arco reflexo e tem a pápula. Então, teste de histamina ou tríplice reação de Lewis, aqui, ó, positivo, tá legal, né? Normal. Aqui a gente não tem o segundo eritema, ou seja, ele está incompleto. Aqui tem hanseníase, certo? E aqui é teste da pilocarpina, ó. Então, nós fizemos aqui aqui não tinha mancha, aqui tinha mancha, ó. Introduzimos, então, ali a pilocarpina, né? Passamos o álcool iodado, né? Que é roxinho, o azul de metileno também pode ser colocado, principalmente o azul de metileno. Aqui a maizena, que é um amido. Então, a sudorese aqui vai ser estimulada, né? As glândulas. Então, aqui a sudorese vai combinar com quem? O amido com o azul de metileno. Então, aqui está normal, aqui está comprometido, aqui não teve. Ó. Então, aqui está o diagnóstico essas duas provas que a gente lança a mão. São provas, né, ambulatoriais que a gente lança a mão. Quando o paciente não sabe nos informar se está quente, se está frio, onde quer que você está, a parte tátil, né? Então, olha lá, o diagnóstico, as manchas, né, ou máculas, não brancas, né, vocês não vão falar brancas, hipocrômicas, né? Não está mancha crônica, não, é hipocrômica. Vermelhas, que são eritematosas, ou áreas dormentes ou insensíveis. Então, aqui está o diagnóstico, da forma indeterminada. Aqui também, ó, aqui a mancha hipocrômica, tá vendo? Agora aqui já está sofrendo alguma alteração aqui, ó. Então, que alteração? Aqui tem relevo, aqui já tem um pouquinho de relevo, né? Já está formando aqui uma pápulazinha. É sinal que esse paciente, provavelmente, ele tem o quê? Mitsuda positivo. Ele está tentando acabar com os bacilos, né? Então, essa forma aqui é uma forma que a gente chama de tuberculoide. Quer ver? Vamos ver aqui. Ó, aqui também, ó, aqui é uma mácula enorme hipocrômica, ó. Antes da gente falar da tuberculose, nós vamos falar aqui dos diagnósticos diferenciais da forma indeterminada. Então, ali naquele menino que nós vimos aqui, né, ó, o primeiro diagnóstico diferencial que a gente faz aqui é com o quê? Com eczemate de hipocromiante. É conhecida também como pitiríase alba, ou dartro volante, tá? Ou dartro volante, pelos pediatras, né? O pediatra fala, a mãe fala, o menino está cheio de verme, tá certo? Faça também o diagnóstico diferencial aqui com quem mais? Com os nervos. Os nervos, a criança nasce com a mancha branca, hipocrômica, né? Então, tem por agenesia vascular, não tem vaso, é o nervo hipocrômico, acrômico, tá? Faça também o diagnóstico diferencial, pode ser feito também com a pitiríase versicolo, que é aquela que eu dei para vocês lá, que é uma micose superficial, só que é rara na face, né? E lá também tem sensibilidade. Faça o diagnóstico diferencial aqui também, quando a mancha, que é muito rara, com o vitiligo também. Mas o vitiligo, ele inicia-se eritematoso, né? E depois ele fica acrômico. Então, são os diagnósticos diferenciais, da forma indeterminada. Tá certo? Aqui também, né? Aqui já está uma mácula enorme, né? Então, esses são os diagnósticos diferenciais. Aqui, para vocês verem o paciente, ó, aonde ele sua, né? Ó, a sudorese aqui, ele não tem sudorese, ó. Ele não tem a sudorese, ele sua aqui e aqui no sul. Por quê? Porque as glândulas sudoríparas estão comprometidas na hanseníase. Aqui também, ó, né, as manchas hipocrômicas, ó, da hanseníase indeterminada, a forma indeterminada. Aqui também, ó, várias, né, ó, várias lesões. Provavelmente esse paciente é Mitsuda
negativo, né? Porque tem muita lesão. Muito bem. Aqui também, ó. Outras, né? Bastante lesão ali. Então, tem que fazer o diagnóstico inicial. Agora, este quadro aqui já é um quadro da tuberculose, que nós vamos falar na próxima aula, tá? Porque isso aqui é muito chato. E é muito complicado a hanseníase, a gente tem que ir devagar com a dor com santa de barro. Tem alguma pergunta aí? Maria Clara? Tem pergunta? Não tem pergunta? Escreve aí, que eu não estou escutando nada aqui. Oi, professora. Oi, querida. Pode falar. Tudo certinho? Sim. Pede os meninos para deixar o nome aí, tá? Para presença. Combinado? Tá bom, combinado. Então, até a próxima. Tchau. Tchau.